Maranata Cenáculo. Quem está crendo que Jesus está aqui, dá glória a Deus, igreja. Quem crê que Ele está nesta igreja, dá glória a Jesus, Cenáculo. Dá uma salva de palmas para Ele, se você está feliz com Ele, meu irmão. Abre a tua boca e glorifica esse Senhor, Cenáculo, a fé. Glória a Deus, que se nós não fizermos, as pedras farão. Deus abençoe toda a igreja, pode se assentar em nome de Jesus, irmãos. Quero agradecer ao meu bom Senhor por poder estar aqui junto com a igreja em propósito de preparação e santificação para a volta de Jesus. Amém? Entendendo os sinais, compreendendo e discernindo o tempo que Deus nos colocou, nos impôs. Amém? Em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui em São Paulo, aqui na sede. Amém? Participando dessa campanha, os nossos amados que estão pela internet em nome de Jesus. Um abraço muito forte a todos que compõem a ala virtual dessa noite, que estão pela internet participando desse culto que se realiza agora, nesse exato momento, aqui na sede da Igreja Cenáculo a Fé, em São Paulo. Deus abençoe a todos que estão aí, sejam membros ou não, convidados de Jesus, não importa, o que interessa é que vocês estão aqui para ouvir o que Jesus vai falar aqui nessa igreja. Amém, Cenáculo? Vamos cumprimentar os nossos irmãos que estão pela internet, oficializar esse culto nesse dia 26 de junho de 2014. Cenáculo, levanta a tua mão para o céu e diz Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, dá uma salva de palmas para Jesus aí, Cenáculo. Com alegria no coração, meus irmãos. Amém. Bom, amados, antes de nós orarmos pelo que vai ser pregado aqui nessa noite, pastor, eu quero dar aqui alguns avisos importantes. Dizer aos amados que essa semana ainda continua aqui nessa igreja e nós temos muita coisa ainda para fazer, trabalhar em torno daquilo que o Senhor Jesus confiou a esse ministério. Pedir àqueles que estão sendo, amém, colocados nessa igreja, que estão sendo direcionados por Jesus a estarem aqui conosco, de que vocês estejam orando, intercedendo por esse ministério, por essa obra, para que essa igreja não se desfaleça, amém, a sua parte humana não se desfaleça diante das suas obrigações, diante da sua missão, da sua vocação, dentro do evangelho que o Senhor Jesus nos anunciou, e todo mundo aqui tem acesso para saber qual é a obrigação e a vocação de uma igreja aqui na terra. Amém? Orem por nós, interceda por esse ministério, amém, pelos meios de comunicação que essa igreja nesse momento sustenta, os trabalhos missionários que estão sendo efetuados aqui por essa igreja, não só aqui em São Paulo, Brasil, como também no mundo, amém, porque nós temos atingido corações que não estão só aqui nessa nação, mas vivendo em outras nações. Quero pedir aos amados irmãos que vocês estejam colaborando, ajudando, para que os propósitos dessa igreja sejam efetuados, para que eles sejam cumpridos, como o Senhor nos pediu, e isso carece de ações humanas, de dádivas, de ofertas, daquilo que vem e procede de um coração voluntário que ama a igreja do Senhor Jesus, a nível de intercessão, a nível de ofertas, de dízimo, de entregas materiais, amém? Tudo isso corresponde a uma pessoa que ama e valoriza a obra em que Jesus está, amém? Eu tenho observado o meio social na internet, as pessoas discutindo em torno se o dízimo precisa ser dado ou não. Nunca nós atingimos um nível tão grande de safadeza e de hipocrisia nessa sociedade, porque Jesus não tem nada a ver com a corrupção da igreja e com os que os pastores estão fazendo agora com a Bíblia, erradamente. É mais do que evidente que tem que ser dado. É óbvio que o pastor não vou pregar sobre isso aqui, até porque não acho necessário. A Bíblia está aí para esclarecer. Mas quando eu vejo o povo em torno de percentual, em torno de discussão do quanto tem que se dar para Deus, eu fico me perguntando, e se você tivesse que pagar a oferta da cruz, quanto que você teria disponível hoje para dar? Para atingir aquilo que Deus deu em torno da tua salvação. Será que nós teríamos condições de pagar isso? Então é uma hipocrisia, é uma safadeza desse povo querer dizer, amém, que a igreja está livre de ações voluntárias materiais, inclusive, amém, de regras, em torno de uma oferta tão grande como esta, que Deus deu na cruz, que nós passaríamos a vida toda pagando e não pagaríamos. Então eu quero deixar aos amados irmãos aqui uma indicação de que vocês se apartem,
amém, dessa ideia, de que vocês não aceitem essa ideia, de que vocês não concordem porque é bíblica. Agora, quanto aos que estão roubando, saqueando, mentindo, o lugar deles vai ser no fogo do inferno. Amém, irmãos? A igreja, ela é alimentada, sustentada por nós, para ela poder cumprir aquilo que Deus determinou. E é isso que você tem que ver aqui nessa igreja. Se isso te satisfaz, e satisfaz o que está na Bíblia, é mais do que o teu dever estender a mão e ajudar. Amém, Jesus? Se você não estiver vendo o teu pastor andando de jeito helicóptero próprio, avião próprio, com 10 mansões espalhadas por aí, mas vendo ele fazer a obra, os que estão na igreja também, é mais do que o teu dever e a tua obrigação, porque essa igreja te acolheu, te abençoou, está te doutrinando, cuidando para que você se salve. E esse trabalho que a gente faz aqui, dinheiro não paga, filho. Jesus não se compra com dinheiro. Está aqui o meu apelo, que eu estou de saco cheio de ficar escutando esse tipo de coisa aí, em nome de Jesus. É óbvio, saco cheio, eu digo humanamente falando, porque como pastor eu tenho que lidar com essas discussões e essas dúvidas. Amém? Se alguém tiver alguma, me procura no final do culto, que eu vou te dar texto e você vai ter noção, ideia, amém? Em nome de Jesus, daquilo que eu estou falando aqui. Bom, cenáculo, não esquecer que amanhã nós temos programa Hora da Verdade, às 5 da tarde, pela televisão aqui em São Paulo, e isso não sai de graça, para poder pregar esse evangelho. 5 da tarde, pela televisão, para quem tem TV a cabo aqui em São Paulo. Quem não tiver, está espalhado por aí, amém, como muitos estão, sem condição de estar aqui em São Paulo, vão ver pela internet, em nosso site, a partir das 5 da tarde, como toda sexta-feira, essa igreja entra na televisão para pregar o evangelho puro. A salvação, que inclusive é um tema que eu estou pregando aqui agora. Quem tem assistido o programa Hora da Verdade? Então, quem está aqui na igreja aqui diz amém. Amém. Onde testificar que o que eu estou falando aqui não é mentira. Amanhã, 5 da tarde. No domingo, culto de oração, culto de doutrina, para aqueles que estão buscando membresia nessa igreja, confirmado. À noite, 7 da noite, estaremos abertos ao público, como hoje. Amém, para receber a todos, inclusive transmitir todo o conteúdo dessa campanha que estamos aqui nesse momento representando para Cristo, que é o toque da trombeta, a preparação da igreja para a sua vinda. Amém? Que os amados irmãos estejam conosco, nos acompanhem, estejam em propósito, consagração e jejum, para que Deus fale ao teu coração. Outra coisa que eu quero aqui anunciar aos amados, nós estamos pelo Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Quem quiser acompanhar essa igreja e o trabalho dela nessa rede de comunicação, essa rede social, amém, sinta à vontade. Cenáculo da Fé para as Nações, entra lá, curta, compartilhe, amém, e também faça questão de que aquilo que essa igreja tem pregado se estenda, chegue em outros lugares, os mais ocultos e escuros possíveis. Por favor, compartilha, curta, colabore, pelo menos isso, um clique, entendeu? Que você der em favor do que a igreja está anunciando dentro do Evangelho de Jesus, vai colaborar para que a obra final aconteça na vida daquela pessoa que talvez esteja inclusive sendo enganada por falsos pastores. Amém, Senado? Anunciar aos amados irmãos que nós também abrimos um canal no YouTube chamado Verdade em 10 Minutos, onde eu gravei ali pequenos vídeos com temas específicos de urgência, que Deus tem pedido para a nossa igreja tratar, Jesus tem nos orientado a tratar e nós queremos divulgar. Amém? Como todos os cultos reprisados no site, a palavra que está lá registrada, amém? Para que vocês usufruam, para tirar dúvidas, evangelizar, enfim, tem mais isso agora pelo YouTube à disposição de vocês. E eu tenho tratado muito sobre política e gostaria, em nome de Jesus, que os meus irmãos esclarecidos, pactuados com o sangue de Jesus, aliançados com a cruz de Cristo, pudessem nos ajudar a expandir, amém, essa verdade em Cristo, para que o povo possa ter noção do que o diabo está fazendo com a igreja, por intermédio da política, das relações entre igreja e Estado, o satanismo se infiltrando, o evangelho sendo impedido, as heresias sendo implementadas, o povo sendo destruído, e aquilo que é mais fundamental de Cristo, sendo tirado das pessoas a chance de se salvar, por intermédio de uma consciência pura e limpa com Deus. Amém, cenáculo? Que os amados irmãos estejam colaborando, ajudando. Quem vai xingar, quem não vai gostar, problema é deles. O que interessa é que o nosso papel seja feito. Amém, Jesus?
Amém. Fica de pé. Lembrar, meus amados, para não deixar de orar pelo projeto missionário Jovens Pescadores de Almas, que se inicia agora em julho e é interdenominacional. Não importa a denominação, contanto que seja um cristão e tenha batismo cristão no propósito evangelho, ok? Em nome de Jesus, peço aos irmãos que vocês estejam orando para que a gente arrecade um número maior de jovens dispostos a fazer a obra com Jesus. E lembrando para orar também pela campanha Pedra que Deus dirigiu, que é uma campanha importante dessa igreja, que busca a sede própria aqui em São Paulo, para poder melhorar o nosso atendimento, a nossa obra, a nossa forma de conduzir aqui Ministério Pastoral. Espero, Cristo, que os irmãos se sensibilizem por isso, orem por isso. Amém? Porque nós não gostaríamos de atender ninguém aqui na rua. Amém? É mais do que óbvio que esse lugar que você está usando aqui agora não é meu, nem é teu, e é pago. Amém? Então espero, Cristo, que os irmãos estejam orando e intercedendo, porque isso dói, machuca a igreja nesse momento. Não poder ter mais condições para fazer alguma coisa pelas pessoas que ela atende. Amém, cenáculo? Quantos têm orado, diz amém, Jesus? Amém. Orem para que o povo mete a mão no bolso e colabore nessa igreja aqui, tá bom, cenáculo? Levanta a tua mão bem alto. Aliás, melhor dizendo, você tem Bíblia? Então faz aquele barulho para dizer que a Bíblia está na tua mão. Vai, cenáculo. Comanda o diabo aí. Os internautas nos escutem. Estamos ao vivo dia 26 de junho. Amém. Diretamente da sede. Transmissão para você pelo horadaverdade.com. Amém, cenáculo. Levanta a tua mão para o céu. Levanta essa espada para o alto. Abre a tua boca e começa a chorar. Deus Santo Senhor, meu Santo Salvador, nós te pedimos a tua graça, liberamos a tua misericórdia, te pedimos, meu Santo Jesus, que pelo teu nome, pela tua palavra, que pelo poder do teu sangue, esta verdade, meu Senhor, caia sobre nós, Senhor, a tua espada, para que o nosso pecado, para que nossa miséria seja revelada, meu Santo Jesus, pela tua luz. Nós te pedimos, meu Santo, te imploramos, no teu sangue, meu Santo, para recebermos da tua boca, para recebermos, meu Senhor, da tua palavra, o alimento que não perece, o alimento, Senhor, que nos dá a visão da vida eterna, a visão da tua salvação, que nos leva, meu Senhor, aonde está a tua manifestação, a confirmação da tua presença. Meu Santo Jesus, opera neste lugar, quebra, meu Senhor, quebra, aniquila a arrogância, a soberba, a impenitência, quebra a nuribe concílio, a antofroderesto biostéria, aqueles que têm se levantado contra a tua obra, contra a obra deste evangelho, contra a obra deste evangelho que temos anunciado, meu Senhor, conforme a tua vontade. Te pedimos o teu sangue, prepara a tua igreja, redimindo e purificando esta obra, meu Senhor, para que ela te receba no céu, preparada, adornada, purificada, meu Santo Jesus. Nós te pedimos, meu Senhor, liberamos, meu Salvador, que o Senhor revele o pecado, a iniquidade que tem estado encoberto, meu Senhor, no meio do teu povo, que o Senhor manifeste a tua espada para quebrar o satanismo, a bruxaria, a feitiçaria, o misticismo, o liberalismo, a rebelião, a rebeldia que tem tentado se infiltrar na tua igreja, que tem tentado se infiltrar, Senhor, entre aqueles que o temem. Pelo teu sangue nós te pedimos, meu Senhor, anuncia, meu Salvador, esta palavra sobre a tua igreja, quebrando o diabo, quebrando, meu Senhor, as vertentes malignas, manifestando o tempo da tua graça, o tempo da tua misericórdia sobre todos aqueles que vão receber, que vão crer nesta palavra, em nome de Jesus, pelo poder que é no teu sangue. Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, cenáculo. Abre o texto de Lucas, irmão. Lucas, capítulo 12, versículo 54. Lucas 12, 54. Enquanto os amados abrem a palavra, minha saudação em Cristo a todos que nos acompanham. Estamos ao vivo. Hoje é dia 26 de junho de 2014, transmissão desse culto aqui da sede da Igreja Santa Tua Fé em São Paulo, com propósito, toque da trombeta, culto de preparação e santificação da volta de Jesus, para a volta de Jesus, como sinais nos confirmam, e Jesus nos orientou, a igreja, com a sua candeia acesa, amém, anunciando, amém, as palavras dele e a preparação dos santos. Amém, cenáculo? Lucas capítulo 12, versículo 54, vamos ler a palavra de Deus.
Disse também a multidão, Jesus falando: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém, cenáculo? Amém, Jesus. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Pode se assentar. Quando nós entramos no mérito humano que eu quero dizer, a nível das ideias, é de consenso geral de que haja um respeito sobre aquilo que as pessoas pensam. Mas quando nós tentamos relacionar a Bíblia Sagrada a esse tipo de ideia, que todo mundo tem o direito de definir pensamento, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, discorda que isso seja transferido para Deus. Porque nós temos, à luz da Palavra de Deus, um anunciamento determinado por intermédio de Jesus que Deus não permitirá que seja modificado, comprometido por causa de nenhuma opinião. Eu tenho pregado muito sobre isso. E tenho visto meu Senhor batendo nessa tecla constantemente, nos cultos, inclusive aqui na sede. De que o Evangelho que nos foi dado por intermédio de Cristo, ele permaneça no seu devido lugar. A nível de anunciamento, a nível de exigências, daquilo que está proposto, daquilo que está colocado e muito bem definido, porque não é difícil entender o que o Evangelho comunica, o que a Bíblia Sagrada prega. Então eu tenho visto o Espírito Santo apelar, tentar comover as pessoas que vêm a essa igreja e escutam as pregações desse ministério, de que a doutrina, a noção da fé, a ordenança cristã, ela seja preservada e zelada por aqueles que temem Jesus, por aqueles que amam o Senhor. Porque nós estamos vivendo tempos onde as pessoas querem impor a Deus as mudanças que elas estão representando. E eu li um texto com os amados irmãos que fala sobre os sinais dos tempos. E Jesus, colocando exatamente em dúvida os principais intelectuais da sua época, a noção do tempo. Nós temos vivido dentro da questão geral, eu digo da questão social, humana, hoje uma crise de noção. As pessoas não estão querendo se abrir para analisar as coisas reais. Percebe-se que elas estão fantasiando isso, fugindo de uma submissão, de uma reflexão, de um olhar mais profundo com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E quando chega alguém querendo fazer um esclarecimento e um discernimento disso, de como o mundo está sendo conduzido, seus administradores, a noção do que o homem virou, do que ele se tornou, do que ele anda fazendo, parece que as pessoas taxam como animal, como terrorismo, aqueles que queiram fazer exatamente essa reflexão. Ter um contato com um tempo, mas um tempo mais verdadeiro, mais sincero naquilo que ele demonstra. Eu não sei se você tem percebido isso, mas, sinceramente, amém, é muito fácil de você perceber que as pessoas não estão querendo abrir a cortina para enxergar o que está lá fora. Quem testifica diz amém. Mas Jesus, ele começa o bate-papo, a sua pregação, dentro da seguinte questão: a sociedade ímpia e os intelectuais da sua época condizem com o de hoje, porque eles têm uma noção científica, racional,
para explicar o que acontece na terra e o que acontece no céu. No céu, o que Jesus quer dizer, os astros, tá? E Jesus coloca aqui uma questão importante, que a hipocrisia tem esta vista. Eles têm noção de decifrar, explicar os tempos relacionados à natureza. Saber quando o vento vai soprar no deserto, como também saber quando o vento vai soprar sobre as águas dos mares. Mas eles não têm noção, discernimento, compreensão, para entender o tempo que Deus está anunciando. E Jesus começa a sua pregação dentro dessa questão, de que essa divisão de acontecimentos, de fatos reais com os fatos naturais, ela não era manifesta por intermédio de uma ignorância, por intermédio de uma falta de conhecimento, mas por uma tendência maliciosa, maligna. Jesus deixando claro que naquele momento os homens estavam evitando enxergar, reconhecer, ver o tempo de Deus que Ele estava estabelecendo na terra. Não é porque eles não tinham olhos para isso, ou análise humana para isso, é porque eles não queriam ver. Então, cenáculo, Jesus passa a tratar sobre um tempo designado por Deus, decisivo para a raça humana, que estava sendo prestes a escapar entre os dedos dos homens que estavam sendo abençoados por isso. E lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, a Bíblia Sagrada passa exatamente a deixar a noção de que este tempo se cumpriu em Jesus. O tempo que Deus designou aos homens, que é decisivo, que se cumpriu em Jesus e que estava sendo ignorado, que estava sendo desapercebido por causa da tendência maliciosa, pecadora, iníqua da sociedade da época, que não é diferente daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Lê o texto, Marcos 1,15. Amém, Jesus? O tempo se cumpriu. O reino de Deus agora está entre vós. Arrependei-vos. E este tempo que se cumpriu em Jesus significa a revelação de Deus entre os homens. Aquilo que estava anunciado e oculto para a raça, agora Deus a manifestou. Agora Deus cumpriu a sua promessa. Trouxe o seu Filho em carne para trazer aos homens toda a revelação dele, tudo o que está em seu reino, a nível de projeto, plano, a nível de propósito de salvação. Conheçam, compreendam e entendam, discernam, experimente. Deus está no meio de vós, o reino dele se manifestou, e o tempo dele agora, por intermédio da cruz, é que todos os homens o conheçam por intermédio do seu Filho, a quem ele destinou para ser a revelação própria dele entre os homens. Então vocês conseguem discernir quando vai chover? Conseguem discernir quando o tempo vai mudar? Tem discernimento e compreensão quanto os acontecimentos se dividem? Mas aquilo que é interessante vocês entendem. Mas aquilo que é de Deus vocês evitam, fingem que não está acontecendo. É o que Jesus está dizendo para eles. O tempo se cumpriu, o tempo de Deus se cumpriu diante de vós, mas vocês não querem enxergar. Sentem o vento, mas não sentem quando Deus fala. E nós não temos que olhar estes homens aqui como sendo um fato isolado da época e da história. Por quê? Porque é um problema da humanidade e de muitos. Não querer estar ali vivendo
o propósito que Deus anunciou e cumpriu. E achar que tem o direito, a competência de definir aquilo que quer, definir para si próprio aquilo que estabeleceu por intermédio do seu coração, das suas vontades próprias, como se Deus não fosse participante disso, ou então tutor dessa coisa. E esses homens estavam ali diante dele representando isso. Eles acreditavam e pensavam que Jesus era um acontecimento normal para a civilização ali, para as pessoas que estavam ali. Mas Jesus queria dizer exatamente a eles o que? Não. Aquilo que eu represento no meio de vós agora, determina o tempo de Deus, não só para Israel, mas como para toda a humanidade. E vocês estão deixando escapar entre os dedos das vossas mãos. No texto de Efésios 1:10, determina que a vida e a obra de Jesus anuncia uma crise de propósitos. E a palavra de Deus é tratada pelo movimento apostólico, aliás, o evangelho é tratado pelo movimento apostólico da Bíblia como um divisor de águas, aonde Deus coloca o seu Filho encarnado na humanidade para conflitar, expor, combater os propósitos humanos contraditórios. Você sabe o que é um divisor de água, amado? É a pedra angular que Pedro se refere a Jesus. Aquele que foi colocado por Deus na história da humanidade para ser pedra de edificação para aqueles que creem e o aceitam, ou rocha de escândalo para aqueles que o negam, para que seja pedra de tropeço. O Evangelho, o tempo determinado de Deus que se cumpre em Jesus, é um divisor de águas. Ele veio agir na história do homem e fazer crises de propósitos. Sabe o que é isso? Juízo de valores. Dar ao homem a ideia daquilo que Deus requer e quer agora, por intermédio do seu Filho, e aqueles propósitos, aquelas obras que o homem estabeleceu em vida, que não servem para nada. Por isso que a Bíblia não atende os anseios de toda a sociedade. Por isso que ela atinge uma parcela de pensadores, porque nem todos estão dispostos a serem conflitados nos seus propósitos pessoais para entender o tempo que Deus está anunciando por intermédio do seu Filho. Mas é mais ou menos o que Jesus diz: quem cair nessa pedra vai ser despedaçado. Quem vier a mim, eu vou despedaçá-lo, eu vou discipliná-lo, eu vou transformá-lo, eu vou libertar a sua consciência das obras más e dos propósitos contraditórios. Mas aqueles que me evitarem, ou evitarem o processo da sua regeneração, amanhã essa palavra que eu prego vai condenar ele. Que, como eu disse a você, o tempo em que Deus determinou que Jesus representasse para a humanidade e que não abriu precedentes para que isso seja modificado por ideia nenhuma, que veio fazer crises, gerar crises entre os propósitos da história humana, porque Deus quer a vontade dele e não dos homens. Segundo o meu Senhor, Deus não dá opção para o homem, a não ser se salvar ou ser condenado. Igreja é isso, filho. Aonde quem toca música é o Senhor, não é você, não sou eu, não somos nós. Aonde a música que toca vem do céu, não sai daqui. E Ele quer que todos nós aqui festejemos e dancemos aquilo que Ele está tocando aqui agora. E esta é a influência espiritual que nós estamos aqui. Que o tempo de Deus que se cumpriu em Jesus, nós queremos dançar esta música. Por mais que sejamos divididos, por mais que sejamos disciplinados, por mais que sejamos exortados, esse tempo que Jesus representa de Deus para as nossas vidas, não é para a nossa condenação, mas para a nossa salvação.
E lá em Mateus 24, 22, Jesus fala sobre isso. O Evangelho é um divisor das eras, da história, de tudo que aconteceu na vida do homem. É uma abreviação de tempos. A obra, a morte e a ressurreição de Jesus representa para Deus um divisor de tempos. Abreviação de tempos. Aonde agora convém que os escolhidos sejam salvos. Convém que aqueles que sejam chamados e creiam sejam salvos. Sejam alcançados por Jesus. Então Jesus tratava exatamente sobre esta questão com aqueles que estavam ali sendo exortados por eles. De que a facilidade que eles tinham de entender talvez o seu corpo, porque isso é ciência, decifrar os organismos, as partes que compõem o homem, criar sistemas de recuperação de percas, modernidade, ajustes, porque a ciência representa isso. O homem tem inteligência e nós não podemos ignorar isso. Então vocês conseguem entender a atmosfera, vocês conseguem entender os astros, vocês conseguem entender a terra, como se produz, como se faz, como que, na verdade, as coisas acontecem dentro da vida, dentro da lei natural. Mas vocês não conseguem discernir e entender o que está diante de vós agora? Os mortos ressurgem, os cegos enxergam, os pecadores se arrependam, as multidões clamam este nome, procuram este nome no meio de vós. A palavra é pregada como nunca foi pregada na história humana, e vocês querem fingir que nada está acontecendo no meio de vós? Então essa hipocrisia pode estar sendo instalada aqui na vida pessoal das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Por que não? E por que não? E essa é a questão. Deus determinou um tempo para que eu esteja dentro dele e viva esse acontecimento de maneira gloriosa, mas eu evito, ou então eu doso essa oportunidade na minha vida. E Jesus vai e diz a mim: e isso está escapando pelas tuas mãos e você está prestes a perder essa chance. Porque Jesus não veio para a raça, não veio para os homens, para viver mais do que um acontecimento, para viver com os homens mais do que um propósito de oportunidades. E Jesus começa a deixar claro que nós temos que aproveitar a grande oportunidade, como Paulo fala em 2 Coríntios 6:2, como Isaías também disse em capítulo 49, versículo 8, mas eu quero ler 2 Coríntios 6:2, a igreja abre a sua Bíblia, eu quero ler esse texto, que é um apelo que Paulo fala, exatamente por esta questão, de Deus ter manifestado a sua salvação em carne, produzido aos homens a experiência de ver Deus por intermédio de obras, ministério, palavra, revelações, mas há uma parcela, uma grande parte de pessoas evitando enxergarem isso, viverem isso. Por quê? Porque são ignorantes, estão distantes, porque são incapazes? Não, porque elas não querem. A igreja está na tua fé, levante a sua mão, a sua voz bem alto e leia esse texto, 2 Coríntios 6:2, pode ler, cenáculo. Quem testifica diz amém. Então o que é o crente? Ele vê que esse tempo é tempo de salvação. Ele enxerga, ele admite que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário o favorece
para ter uma experiência com Deus que a terra, a humanidade não vai poder produzir, não vai poder fornecer. Esse divisor de água chamado Evangelho, na minha e na tua história, e na história daqueles que ficaram lá atrás, não aconteceu como uma questão comum ou natural da raça. É uma manifestação, é um propósito de Deus para a humanidade, que só acontecerá uma vez, cenáculo. E o apelo de Paulo à igreja é que ela respeite o tempo de Deus e atenda à exigência dele. Que ela não só creia, como ela aproveite a oportunidade que Deus está dando, não só os que estão dentro dela, como fora dela, de se salvarem. E se salvar do que, pastor? Da ira e da condenação que Deus há de trazer sobre essa terra. Mas aqueles que estavam lá, fingiam que aquilo não estava acontecendo. Fingiam que Jesus era um fator comum, um fator da humanidade, uma produção qualquer. E ele estava dizendo ali, perante eles, não. Eu sou o motivo de vocês não serem colocados diante do juízo para serem entregues à cadeia do inferno. Eu sou a porta do livramento, da ira que vai se manifestar sobre vós. Vocês discernem o tempo da terra e do céu, as coisas como acontecem na vida, mas não conseguem entender quando Deus fala. E lá em Efésios 5,16 e Colossenses 4,5, a Bíblia determina que Jesus passa não só a representar para a humanidade uma grande oportunidade, não só a representar uma crise de propósitos, que eu já disse aqui, Deus fazendo a divisão, contrariando aquilo que o homem fez com a vida por intermédio de Jesus, como também, segundo Efésios 5,16, que deve ser aproveitado plenamente por todos. Lê Efésios 5,16 em voz alta, Senado. Pode ler. Pode ler o abaixo, por favor. Se o tempo de Deus, por intermédio do seu Filho, é um tempo aceitável e bom para todos nós, porque nos dá a condição de sermos livres da ira de Deus e recebermos a salvação, quem vive o tempo mau? Aquele que não tem Cristo. E aquele que não aproveita a sua chance com Deus, de se redimir, de se salvar, de se libertar, de se arrepender, de se converter, porque o Evangelho é isso. É esse divisor que você tem que aceitar na tua vida, amigo. Porque Deus só vai te salvar se Ele te contrariar. E Jesus é essa determinação para você, de que você não viva o tempo mau, mas viva o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus pode nos contrariar, mas nos dá aquilo que precisamos como defesa para não sermos condenados por Deus. Mas quanto à liberdade, o liberalismo, esse veneno que infecta a sociedade, com a ideia de que o ser humano tem autoridade, predominância, autoridade suficiente para definir o que ele quer ser, este é o que vai viver o tempo mau. Por quê? Porque quando Deus deu o seu Filho por ele, ele determinou que seria um tempo pelo qual ele não queria viver. E a Bíblia está dizendo assim, mas você vai ter consequências por causa dessa tua decisão. Toda a raça vai ter. Porque Deus não deu a determinação da cruz para que os homens escolham pela opção da rejeição sem consequência de condenação. Quem crê nele tem a vida eterna, quem não crê nele já está condenado, porque ele nega a primazia de Deus em carne, a revelação de Deus em pessoa, para dar à humanidade a consciência daquilo que Deus quer por vontade. Então eu quero te dar uma noção de coisas relacionadas ao Evangelho.
uma noção clara. Não tem como anunciar o que está predito e determinado pela cruz de Cristo para a salvação da humanidade sem você criar constrangimentos, sem você afetar ideias e pensamentos. Não tem como. E eu costumo deixar claro isso a exemplo daquilo que os homens fizeram com o próprio Jesus, com o próprio Filho de Deus. Deram a ele a pior sentença do mundo, porque a experiência que eles tiveram com Jesus não foi prazerosa, não foi de aproveitamento, mas de pura rejeição. E a cruz representa esse testemunho. Quando ela está virada para a história, ela diz o seguinte: o homem não gostou do que ele ouviu, não gostou do que viu, do que ele experimentou de Jesus. Eu não falo por toda a raça, grande parte dela. E a cruz é a maior prova disso. Que quando Jesus veio para ser o divisor dos tempos, dividir as eras, abreviar o tempo aceitável de Deus, o que ele queria para a humanidade, muitos não quiseram participar. E você pode ser o cara que está rejeitando hoje aqui, por causa de alguma determinação pessoal, de algum conselho paralelo, de alguma influência cultural, tradicional, familiar, econômica, materialista, que não importa. Mas há uma coisa estranha acontecendo aqui no século 21. Aonde as diretrizes estão sendo dadas pelos homens, de que o evangelho não tem uma importância fenomenal e fundamental para a raça, de que se trata de um iluminismo, de uma psicologia, chegam até a dizer, de um conselho econômico. Mas a Bíblia diz não. O evangelho trata por intermédio de Jesus e da sua salvação, uma aproximação de Deus com a raça perdida, com a raça pecadora, caída, iníqua. Forma um caminho de possibilidades, de reencontro, de reconciliação. Então, pera lá, meu amigo. Não busca uma satisfação intelectual, uma satisfação sexual, uma satisfação emocional do indivíduo. Procura dar a ele o que ele não pode por si próprio gerar. Uma dignidade para se apresentar diante de Deus. E Jesus representa tudo isso. Vocês conseguem discernir as coisas da vida que vos favorecem, mas vocês não conseguem entender quando Deus fala no meio de vós? Há sinais de prodígios e maravilhas sendo realizadas aqui, perante os olhos do povo judeu, perante Israel, e vocês fingem como se isso não estivesse acontecendo, como se isso fosse uma coisa natural, que os homens estivessem acostumados a verem, a assistirem em pessoa. Hipócritas, fingidos. Vocês tratam a salvação de Deus como se fosse uma opção. E Deus as coloca como única saída para você. Essa era a pregação da igreja apostólica. Essa era a pregação dos crentes primitivos. Esse era o evangelho que estava inserido na igreja e na primeira igreja lá atrás. Era isso que os crentes viviam ali. Os crentes viviam Jesus como sendo uma proposta muito mais ampla do que satisfação com a vida, harmonia com a vida, realização pessoal com a vida, mas o livramento que Jesus representou por eles, para que eles não fossem condenados por Deus. O evangelho, ele entra na fase de apropriação, de adaptação com a nossa vida, porque o propósito realmente o que é? É que todos nós aqui possamos viver esse tempo de se adaptar e se apropriar às exigências do evangelho, para que quando Deus nos chame perante Ele para julgar, estejamos preparados em Cristo para sermos julgados. Essa é a nossa fase. Eu não sei se Deus vai te dar dinheiro, eu não sei se Deus vai te dar uma casa própria, eu não sei se Deus vai te dar a mulher que você pede, o marido que você pede, aquilo que está dentro do teu sonho particular, que Deus também colabora, mas não é a prioridade. Mas eu sei que o tempo que Ele quer que você viva, que eu viva, que todos nós vivamos, família, conhecidos, amigos, etc, etc, etc. É isso, é de que esta fase, chamada salvação, seja não só vivida, recebida, como também se apropria
criem as condições que Deus deu em Cristo, para que o homem se salve. Eu sei que o tempo que Ele quer, desde a cruz até os dias atuais, é que o homem se purifique, é que ele se arrependa, é que ele se converta, é que ele se dê a Cristo como a coisa melhor e maior da sua vida. Eu sei que o que Jesus quer agora com você neste culto está além daquilo que você pode pagar, além daquilo que você pode disponibilizar, porque Ele sempre será maior do que todos nós. Nós sempre precisaremos dEle. Eu não sei o que vai vir para nós nesse mundo, mas eu sei o tempo que Deus determina por intermédio dEle, que nesse momento eu aproveite ao máximo, porque foi a saída que Deus me deu, para não ser pego como Adão, sem o pastor, sem perdão. Então nós não estamos numa posição cômoda, por sabermos que Jesus morreu por nós para nos dar salvação. Nós estamos numa posição delicada, por sabermos que nós temos que viver em Cristo, como João 3,3, um processo de mudança, de transformação de gênero, para que Jesus seja instalado, compensado, confirmado em nós. E vocês fingem como se nada estivesse acontecendo. Não conseguem ter percepção para se analisar, não conseguem ter percepção para entender quem é Ele. É como se o tempo girasse, corresse, e você não aproveitasse o que Deus está te dando agora. Se intromete com as coisas banais, se influencia com compromissos terrenos, se embaraça com todo tipo de coisa que não tem proveito algum para Deus para te salvar. Mas aquilo que Ele quer que você ame acima da tua vida, aquilo que Ele quer que você obedeça acima da tua própria opinião, você trata como coisa qualquer. É um caso de disfusão mental, de ignorância, de incapacidade humana? Não. Qual o problema deles então, Senhor? Hipocrisia pura. Eles fingem mesmo, eles fazem com que nada tivesse acontecendo. Eles pecam como se nada tivesse acontecendo. Eles negam Jesus como se isso fosse uma coisa normal. Tratam a cruz como um fato histórico, religioso, mas não como a proclamação da vida eterna, como é representado em Jesus. Mas eu quero dar um exemplo para os amados irmãos. Lucas 2, 25. Que há uma divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que você vai entender agora por intermédio desse texto aí. A alegria de um homem chamado Simeão e de uma mulher chamada Ana. Todos estão lendo aí agora? E eu quero ler com os amados irmãos o que este homem, quando ele pegou Jesus em forma de criança, a salvação em forma de criança, o que este homem orou, o que ele falou, é uma coisa que impressiona. Lucas 2, 25, que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Lá no versículo 28, então ele tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os homens, luz para iluminar os gentios e para a glória do povo de Israel. Amém? Que esse homem tem a ver com o que eu estou pregando aqui? Que diferente dos outros que fingiam que nada estava acontecendo, esse homem mal tinha visto, aliás, ele não viu
a obra que Jesus fazia, porque ainda não era o tempo, não havia acontecido, mas ele era um judeu temente ao que os profetas haviam anunciado, havia sobre ele uma esperança chamada messianismo, no Antigo Testamento, que praticamente 100% do povo israelita até hoje sabe disso. Mas diferente de muitos que se meteram com políticas, com projetos econômicos, este homem esperava o Messias e o Cristo debaixo da unção, da obediência do Espírito Santo. E quando chegou o dia de Jesus se manifestar, e que Maria e José foram orientados a cumprir a lei sobre aquilo que estava e que lhe foi confiado, Jesus, e entram no templo para cumprir aquilo que os profetas disseram, que ele seria nascido da lei, porque cumpriria toda ela. Simeão estava lá dentro do templo esperando isso. E o Espírito Santo revelou e disse: essa criança que está aí não é normal, não é comum, não é como as outras. Este daí vai ser o Salvador do mundo. É Ele. Ele pega essa criança, levanta para os céus e começa a agradecer ao Senhor por aquele dia estar acontecendo na sua vida, porque Deus havia prometido que ele não morreria sem antes ver o cumprimento do Messias, ao verbo se encarnar, a salvação em carne. E este homem orou, agradeceu, glorificou, exaltou, porque a esperança judaica havia se transformado numa esperança cristã. E estava diante dele aquilo que Deus usaria para reconciliar o mundo consigo próprio, salvar o mundo por intermédio da sua justiça. E eu lhe pergunto aqui, o que ele precisou para discernir que o tempo dele havia chegado? A sensibilidade, o temor, uma vida consagrada com Deus. Eu estou pregando aqui, eu estou ouvindo um eco aqui. Os irmãos podem ir lá me falar lá para baixar, que eu acho que eles estão gostando da minha voz lá. A voz do pastor é tão gostosa assim. Por favor, corre lá, meu filho. Vocês estão ouvindo? Amém. Então os irmãos estão ouvindo, meu pastor, não sou louco aqui não. Não é verdade? Amém. Ô, fulano, vem cá, servo de Deus. Você não vai morrer enquanto você não vê o Salvador. É uma promessa que eu selo com você. Amém? Pai Celestial, vou esperar por isso. O tempo se cumpriu e ele discerniu e viveu essa alegria. Eu lhe pergunto, por que ele conseguiu e os outros judeus não? Por respeito ao que os profetas falaram? Não. Porque era o que ele queria viver e esperava viver. Jesus é isso, cenáculo. Jesus é isso. Aquele que crê, aquele que ama, aquele que busca, aquele que explora o tempo aceitável de Deus, a hora da sua manifestação, a hora da sua dispensação, ele experimenta as alegrias da fé, ele experimenta as conquistas de Deus, porque ele está aberto para viver cada vírgula daquilo que Deus falou. Por uma simples questão, os propósitos dele batiam com os propósitos de Deus. Você vai se encaixar nisso. Hoje aqui, hoje está sendo desafiado a isso hoje. O tempo que Deus determinou para você se resume nesse propósito primordial. Esteja no templo quando eu enviar o meu filho em carne. E você vai poder abraçá-lo, pegá-lo, glorificar o meu nome quando você o ver. Esteja lá, Simeão. E a serva Ana cantou com ele. E exaltou com ele. Porque eles aguardavam aquilo. Você entendeu? Consagrados para que estivessem lá quando Deus se manifestasse. É o teu caso, filho? Há disponibilidade aí? De que Deus coloque esse divisor de tempo na tua vida e diga: olha, não é isso que eu quero que você viva agora, eu quero que você viva isso. Você tem essa disponibilidade? Não, pastor, não. Então para de discutir
Para de falar de Deus, filho. Está na hora de você calar sua boca, tomar teu rumo, abraçar o diabo, que é o que eu considero essa sociedade agora. Não estou sendo radical na minha colocação. É só você olhar a história do homem para você chegar na seguinte conclusão. Os santos e as religiões foram criados, elaborados pelo homem, para esconder uma determinação que deveria ser mais honesta. O fato deles não querer Deus. Ficam com essa picuinha, essa conversinha furada de liberdade religiosa, mas não aguentariam Deus falando. Por isso já escolheram um mudo, para não opinar e não comandar as suas vidas. E eu sou cristão por não ser idiota. É diferente. Porque eu quero ser parte desse tempo aonde a luz de Deus me visita e traz à tona, como detona, o Daniel que Deus quer transformar. As coisas que o meu Senhor pagou na cruz, para que eu experimente como transformação de vida pessoal. E não é pelo fato da questão de subir, mas pelo fato de que Ele me amou. Deus manifestou a salvação dele em carne e você finge como se nada tivesse acontecendo? O Filho de Deus morre por você na cruz e você finge como se nada tivesse acontecendo? Passou umas trocentas vezes na cruz, olhou para ela como um símbolo religioso, mas nunca parou para pensar que aquilo foi um fato, uma ocorrência que aconteceu. Nunca entrou na história de Jesus, só ficou na tua. E quando entrou na história de Jesus, ficou pelas beiradas, porque tem medo. Você é covarde. Você fala que você quer Deus, mas você não quer porcaria nenhuma. Está enganando teu coração. Está enganando você mesmo. Ou então se eu estou aqui equivocado na minha colocação como pastor, prova para mim que o Evangelho de Jesus te dividiu. Que a experiência da contrariedade de Deus te atingiu. Que de lá para cá que você conhecer Jesus, você vem se transformando por amor a Ele. Eu lhe garanto, um terço desse público que está aqui hoje pode ter vivido isso. E posso estar errando porque é menos do que isso. O restante está comendo pelas beiradas. O restante está aí, ó, fingindo como se nada tivesse acontecendo. Enquanto o Senhor queria que essa salvação fosse abraçada, que Jesus ele fosse apertado no coração para ser vivido, glorificado, amado, como Ele merece. Mas nós fingimos como se nada tivesse acontecendo. Daí entra o conselho bíblico da presunção quanto ao tempo e à oportunidade que Deus deu à humanidade. A contrariedade acerca das opções. Jesus ele chega a dizer o seguinte: olha, não é a hora, não é tempo para você, para mim, para todos, depois da cruz, de preparar muitos anos de prazeres. Lucas 12, 19. Não é a hora de você trabalhar agora em torno de anos de satisfações e prazeres. Por quê? Porque o tempo que Deus quer que você viva agora é de se salvar. E dar ao Evangelho o crente que Deus quer. Dar a Jesus o fiel que Deus espera. O teu tempo não é encher celeiro. Porque esse Deus considera, esse que quer encher celeiro para garantir anos de satisfação, Jesus o considera? Fala! Fala! Por que louco? Porque ele nega o tempo que Deus determina. Busca o superficial e nega o eterno. Uma troca burra, louca, insana. Tua hora, teu tempo agora é se arrepender, é se converter, é mudar, é ouvir, é aprender, é experimentar Jesus como sendo
a própria manifestação da salvação de Deus na tua vida. Viva isso, aproveite isso e vá contar para os outros que a salvação de Deus foi concluída. Não é tempo, nem hora de sonhar com os lucros futuros. Tiago 4,13 e versículo 14, a Bíblia diz: não é hora, não é tempo de você ficar preocupado se você vai ganhar muito dinheiro e ficar rico. Porque o tempo que Deus quer que você viva agora, que você ore, se preocupe, geme, chore, por isso, é de que você se salve. É de que você alcance Jesus antes que Ele seja tirado de você. Aproveite a oportunidade. Mas, Senhor, aproveite a oportunidade. O Evangelho não discute. Eu costumo dizer o seguinte, que o Evangelho ele tem uma posição radical. Porque a exclusividade do Evangelho é Jesus, não é o homem. Amém ou não? Amém. O Evangelho não é antropológico, o Evangelho é cristocêntrico. É o que Jesus quer que o homem viva, não o que o homem quer que Jesus determine que ele viva. O teu momento não é se preocupar com o futuro e com a tua condição material. O teu momento agora é escapar da ira de Deus, fazendo o que o Evangelho te ensina. A Bíblia é radical, não é, filha? É radical. O mundo não é radical, a Bíblia é. Tudo que acontece aqui é lindo e maravilhoso. Tudo que aconteceu na história do homem é lindo, lindo. Só dá flores no campo. Hipócritas. Vocês só entendem, só compreendem aquilo que convém. Mas não querem entender o que Deus fala. Senhor, o Senhor está falando por meio de parábolas, o Senhor está falando por meio de enigmas. Não dá para o Senhor ser mais claro que essa multidão? Ele olha para os discípulos e diz: se cumpre aquilo que o profeta Isaías falou. Esse povo não vê e não entende, não é porque eles não querem. Eles ouvem e não entendem, olham e não enxergam, não é porque eles são incapazes materialmente e fisicamente, é porque eles estão duros de coração. Querem saber por que eles não estão entendendo o comunicado do céu que eu represento aqui? É porque eles não querem. É simples assim. Você vai ficar pregando e falando, e eles não vão ter assimilação e aproveitamento, porque não é o que eles querem agora, ouvir. Deus está falando, o tempo agora é de se salvar, não de ficar rico e ter prazeres com os anos da vida. O tempo agora é usar a tua juventude para entender e compreender Deus. O teu tempo agora com Cristo é você assimilar o que Ele quer de você e não aquilo que o mundo exige de você. Jesus ele chega ao ponto de dizer o seguinte, Mateus 8:22. A presunção quanto ao tempo e oportunidade de Deus na nossa vida chega ao ponto, Mateus 8:22, de Jesus dizer o seguinte: deixe que os mortos sepultem os mortos. O teu momento agora não é sepultar os teus pais e esperar que eles te deem uma herança, esperar que eles morram, para você poder andar no carro dele e ter a casa dele. Tem gente que sonha com isso, não sonha? Rapaz, o pai ele já começa a virar um processo, conforme o desenvolvimento do filho dele, um processo de, como é que chama aqui? Plano de previdência. Para quando morrer, tudo que ele tem, o filho ficar. Chega um discípulo e fala assim: Senhor, eu quero muito seguir, mas deixa eu sepultar o meu pai. E ele era primogênito, tinha o direito disso tudo. E Jesus disse o que para ele? Eu não vou esperar. Deixa que os mortos sepultem os mortos, vem e me segue agora. E a Bíblia não fala se ele seguiu. Eu tenho por mim que não. Olha, o teu tempo não é esperar sepultar os teus pais, que nem eu escuto muito jornalista dizer. Normal é, né, um filho sepultar um pai, não um pai sepultar um filho. Quem não escutou isso? Para Jesus não é normal nenhum nem o outro. Porque a expectativa de Deus é que você não baseie a sua vida em cima desses interesses, ou então em cima dessa cultura familiar. A minha família está acima de tudo. O teu tempo, a tua hora é valorizar a salvação que Deus te deu. Jesus chega ao ponto de dizer a um dos seus discípulos, ou alguém que queria segui-lo, que o tempo dele não era
agora se preocupar em ter aonde reclinar a sua cabeça. Nesse mesmo texto que você está lendo aí. Não fique preocupado com aquilo que você come, com aquilo que você veste. Deus não sustenta as andorinhas e você vale mais do que elas. O teu tempo agora é se preocupar em como chegar a uma absolvição. Em como chegar ao perdão que Deus determinou. Em como chegar ao perfil, à característica do homem e da mulher que Deus quer que você seja em Cristo. E não ter aonde reclinar a sua cabeça. Porque Deus vai cuidar de você. Ele vai lhe dar o que você precisa. Mas a salvação você só vai ter se você buscar e amar. Será que não é o problema do povo hoje aqui? Da sociedade que nós estamos vivendo? Daí Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, 29 ao 31. Subordinando os deveres terrenos para obedecerem aos deveres celestiais. Faça o tempo terreno se sujeitar ao tempo celestial. Invista toda a tua vida nesse tempo de salvação que Deus determinou pela morte e ressurreição do seu Filho. Faça esse tempo chamado juventude, meia-idade, velhice, que o povo se prende muito em cima daquilo do que não viveu, do que não experimentou, do que não usufruiu. Faça esse tempo teu de sonhos, de realizações, de conquistas esperadas. Faça com que esse tempo de expectativa que toma a tua vida, que esteja subordinado aos planos celestiais. Porque o tempo de Deus se cumpriu. O reino de Deus está entre vós. Jesus Cristo, arrependei-vos, pois. Arrependei-vos, pois. Então há uma parte da relação de Jesus entre aqueles que o seguiam em João 14, 9, com a indagação de um de seus discípulos, quando não entende quem é o Pai e quem é o Filho. Jesus ele olha para um de seus discípulos e diz para eles assim: eu estou tanto tempo convosco, e vós não entendeis ainda que o Pai está em mim e eu estou nele. Estou tanto tempo convosco e vocês não conseguiram compreender que tudo aquilo que o meu Pai tem é meu e eu vos dei. Você está tanto tempo aqui e não entendeu quem é Jesus. Por quê? Porque o diabo pôs o impedimento na tua vida que Jesus é incapaz de tirar. Não. Porque você vem utilizando a igreja para benefícios próprios e nunca em respeito ao tempo que Deus determinou que você viva. Hipócrita! Você respeita a vida e os tempos determinados, as épocas, mas não compreende e entende o tempo que Deus revelou para que você viva. A gestante sabe esperar 9 meses para ter o seu filho, mas não consegue aguardar, como não consegue gerar uma promessa confiável, legítima dentro de si com Cristo. Estão trocando o Salvador pela vida, a salvação pelas satisfações. E gente desse tipo age como se nada tivesse acontecendo. Estão indo para o inferno por causa de suas escolhas. A igreja levando almas para o inferno porque não prega a plenitude desse tempo, Cristo, como se deve, mas fingem como se nada estivesse acontecendo. E eu queria entender, é um problema demoníaco? É um problema espiritual, pastor, desse tempo? Não. A questão aqui é por causa dos interesses. Porque aquilo que Deus quer que a gente acelere agora não interessa. Mas agora vem a parte aguda daquilo que Jesus representa para nós. Porque Jesus ele nunca escondeu
que aquilo que foi determinado para a cruz, que aquilo que foi determinado por Ele, tem uma consumação. Ele sempre deixou claro que Deus daria uma intervenção decisiva para o futuro da humanidade. Ou seja, o Evangelho não ficaria só na morte e na ressurreição. Jesus voltaria para a separação, para a distinção daqueles que são, daqueles que não são. Aproveite o seu tempo com Cristo, porque aquilo que foi dado por intermédio da cruz a você vai ser tirado. Lá no texto de Hebreus 9, 26, 28 fala sobre isso. Eu quero ler com você esse último texto em nome de Jesus. Aonde o Evangelho passa a tratar da possibilidade de uma experiência, de um momento decisivo que agora já está passando, está prestes a ser consumado, como 1 Pedro 1,20 fala. Os últimos tempos que chegariam até nós, como 2 Timóteo 3,1, 2 Pedro 3,3 fala. O dia do Senhor, o grande dia da sua glorificação sobre aqueles que Ele salvou. 1 Tessalonicenses 5,2, 2 Pedro 3,10, o dia da separação dos ímpios entre os salvos, Mateus 7,23, Mateus 25,41, a separação do joio, Mateus 13, 25 ao 38, ou seja, o dia em que o Senhor retornará numa condição de juiz para trazer aos homens uma separação, uma distinção mediante uma experiência vivida, mediante uma experiência rejeitada. Lê o texto. Lê o texto até o final que o pastor pediu. Vocês leram até o final? Até o versículo 28? Então lê até o 28. Sabe qual é o medo de muita gente dentro do cristianismo hoje? Acreditar que isso é possível. Que Deus foi capaz de dar início a um processo que Ele vai dar cabo. Consumação. O povo treme quando ouve isso aí. Que Jesus é uma experiência para ser vivida em vida. Que nós só vamos ter uma única chance. E temos que lidar com a parte dolorosa da salvação. Que nós podemos deixar com que isso escape entre os dedos. Por quê? Porque ela tem um tempo estimado. 2000 anos se passaram, eu não estou aqui para dizer quando isso vai acabar, nem a Bíblia me dá essa visão, porque Jesus trata o dia da consumação, da sua vinda, do seu juízo, como sendo exatamente um dia misterioso. Ele diz o seguinte: ouça os sinais da minha vinda, vejam os sinais que eu vos anunciei. Quando estas coisas começarem a acontecer, entre vós levantai a vossa cabeça para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Não podemos dizer o dia nem a hora, mas podemos dizer, por intermédio daquilo que ele profetizou, está acontecendo, que isso está muito próximo de acontecer. Mas qual é a parte dolorosa disso? Que nós só vamos ter uma chance. E que assim como o pastor aparta as ovelhas dos bodes, e o joio do trigo, assim será no dia da sua vinda como juiz. Então, Deus representará uma intervenção sobre a decisão que nós tomamos. E é o que nós estamos vivendo agora. Uma chance disso não acontecer. De não estarmos entre aqueles que Deus vai excluir, mas estarmos entre aqueles que Deus vai guardar no céu. E cabe que você vigie, para que o teu coração não se distancie daquilo que Deus te preparou. E faça por merecer a salvação que Ele te deu, não só recebendo, não só se apropriando, como perseverando isso até o fim do teu processo.
Porque Deus só vai reconhecer por intermédio do seu Filho, salvos por intermédio de crentes fiéis. E essa é a nossa realidade. Como seres humanos, nós somos iguais, mas dentro da salvação de Cristo nós nos diferenciamos. E a intervenção virá, irmãos. Olha os sinais. Olha o aviso de Deus nesta terra. Não se esconda desse aviso. Porque assim como Jesus passou desapercebido para os judeus, e muitos deles não entenderam, assim a vinda de Cristo e o dia do juízo está chegando, e muitos também não sentem isso. E não sentem porque não tem capacidade, porque não querem ver. A igreja não prega, o pastor não fala, a igreja não exige. O povo não pede que isso seja pregado. Eles se comportam como se o fim não viesse, como se o mundo não fosse acabar. A ciência diz que há um apocalipse configurado em todas as áreas humanas dessa vida. Ordem natural, ordem moral, ordem política, ordem astrônoma, seja como for, a ciência confirma. Mas eles fingem como se nada disso estivesse acontecendo. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem, no dia do juízo final, no dia em que Jesus arrebatará a sua igreja. Assim como os judeus deixaram a salvação escapar entre os seus dedos por não quererem viver esse tempo, muitos também vão ficar no arrebatamento, porque não levaram as instruções em consideração, deixaram esse tempo passar desapercebido também, assim como as insensatas deixaram, quando não levaram consigo o azeite que Deus havia mandado sobre a sua lamparina. Assim a insensatez sobre o tempo de Deus vai ter um custo caro. E Deus trará uma intervenção, que aí eu digo a você, vai doer mais do que essa palavra aqui. Então uma coisa que eu quero deixar claro a vocês aqui. Eu fico assustado vendo o povo economizar no Evangelho. E determinar investimentos em coisas que não salvam. Eu estou assustado de ver como que as pessoas estão desprezando, ignorando e fingindo esse tempo de salvação. Que volto a frisar aqui, vai ser tirado de todos nós, se nós não aproveitarmos. Não sabeis quando virá o Senhor dessa casa. Ele virá como um ladrão, certificando que aqueles que o esperam, que aqueles que o aguardam, façam como Simeão, estejam lá aonde Deus pediu. E esse é teu seguro, esse é teu certificado. Acenda a tua lamparina, unja os teus olhos, limpe a tua mente, purifique o teu coração. Esteja no templo de Jesus. Consagre a tua vida. Medite na palavra. E você vai ver, vai sentir que o verão está chegando. E que as frutas já estão maduras para serem colhidas por Ele. E não vai agir como um idiota, movido por ventos de falsas doutrinas, mas vai ser uma pessoa esclarecida acerca dos assuntos de Deus, que tem comprovação científica, como disse, política, histórica e moderna. A Bíblia não passa desapercebida em nenhum dos fatos, ela faz questão de pontuar e cumprir. Digo novamente, o verão chegou. Os sinais estão aí. E eu vejo o meu Senhor rasgando o céu para vir buscar a sua igreja, não porque eu sou louco e maluco, porque os sinais me dizem que o Evangelho está prestes a ser tirado daqui.
A rosa que Deus deu a nós está prestes a ser tirada daqui. Aproveite a tua chance. Escolha logo. Desça do muro e assuma o Deus que você quer. Aproveite. Porque amanhã pode ser tarde demais. O teu tempo com Cristo é se salvar. É se apresentar como Ele quer. Uma noiva adornada, preparada, branca e purificada, pela qual esteja pronta para receber o seu marido, o seu esposo, Jesus. Assim será a igreja naquele dia. Os crentes que vão ao encontro dele no céu. Não se trata de pessoas que creram nele, mas de pessoas que viveram com ele esse processo até o fim. Pagaram as suas contas, obedeceram às condições, se sacrificaram para que ele fosse ganho. E a salvação é isso. É algo que não pode ser ignorado nem desapercebido, que tem que ser vivido. E talvez você esteja trocando isso por qualquer coisa. O que me dá medo é a tua segurança. Porque se eu fosse alguns hoje aqui, sujo do jeito que vocês estão, eu não hesitava, caía nesse altar aqui chorando hoje e pedindo arrego. Mas essa tua segurança vem da onde, filho? Ah! Da onde vem? Da Bíblia? Não. Das tuas ideias loucas. De achar que Deus vai acreditar, ou Deus vai fazer com que a terra fique impune, de que nada de ruim aconteça com esse mundo diante de tantas banalidades investidas contra a cruz de Cristo. O Evangelho nos foi dado para também ser consumado. Levantai a vossa cabeça, porque a redenção está próxima. E chegou a hora de nós assumirmos que nós estamos já deixando o tempo da decisão para chegarmos ao tempo da consumação. Chegou a hora de nós nos decidirmos em Cristo para sermos consumados. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.